E depois da vírgula é onde diz assim, ó, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Amém? Amém. Os irmãos compreenderam? Compreenderam o que nós lemos? Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Vamos fazer mais uma breve oração para que o Espírito Santo venha tomar conta dessa ministração, para que o Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ouvir, entender, assimilar essa mensagem, levar essa mensagem no nosso coração. Para isso nós precisamos do Espírito Santo do Senhor. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, Pai, esta mensagem, esta ministração desta noite. Nós pedimos, Senhor, que venha ter conosco, que venha nos dar de Ti, Senhor, que venha nos alimentar, Senhor, que venha nos instruir, que venha nos corrigir, fazer de cada um de nós aqui, Senhor, instrumento em Suas mãos, canal de bênção, Senhor, em Sua casa e vaso de honra para os Teus propósitos. Senhor, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, fazer com que a Tua palavra, Senhor, não volte para Ti vazia. Antes ela faça tudo aquilo que Te dá prazer e prospere naquilo para o que o Senhor a designou. Senhor, nós oramos, cremos, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Raiz. Às vezes a gente pensa que a raiz de uma árvore, às vezes a gente pensa que ela tem só uma função. Mas a raiz de uma árvore, ela tem mais que uma função. A raiz, ela tem tanto a função de firmar esta árvore no solo, ela vai servir ali como uma base, como um alicerce firme, mas ela também vai servir de alimento para aquela árvore. Sem a raiz, essa árvore ela vai cair quando vier o vento e ela não vai ter força ou vigor suficiente para levar nutriente a seus ramos e a seus frutos. Então, essa ministração dessa noite, irmãos, ela fala disso. Ela fala dessas raízes, dessa firmeza, dessa provisão, dessa alimentação, desse alimento que essa raiz busca lá no subsolo. Mas ela também fala dos ramos, dos troncos, crescimento, direcionamento, frutos. Amém? Vamos em Jeremias 17:8. Vamos ver o que está escrito lá? Jeremias capítulo 17, versículo 8. Lá está escrito assim, olha: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, não precisa ir lá agora, 27:4, o apóstolo Paulo, a caminho da Itália, ele estava num barco e aí ele enfrentou uma tormenta. Essa tormenta, ela é descrita lá na Bíblia como vento contrário. Vento contrário.
E, metaforicamente falando, esses ventos contrários, quando vêm na nossa vida, são as dificuldades, as atribulações, são os nossos problemas. E o apóstolo Paulo, ele enfrenta essa tormenta. Nós também, irmãos, nós também enfrentamos tormentas na nossa caminhada o tempo todo. Se nós não enfrentarmos tormentas na nossa caminhada, nós precisamos rever qual é a espécie de conversão que nós estamos vivendo. Conversão é andar na direção contrária. Nós precisamos rever, porque quando nós estamos indo numa direção e o nosso inimigo está indo em outra direção, ele faz muita bagunça na nossa vida. Ele só não vai fazer bagunça na nossa vida se nós estivermos indo na mesma direção que ele. Então precisamos rever os nossos conceitos de conversão. Problemas, irmãos, todos nós temos. A questão é o que nós vamos fazer com os nossos problemas. Problemas eu tenho, o pastor tem, a missionária tem, os obreiros têm, a membresia tem, todos nós temos. Mas o que nós vamos fazer com eles? Só que o problema é que tem problema que nós só sabemos que é problema depois que ele se torna um problema. Você sabe que uma pedra, para você entender que ela é uma pedra de tropeço na sua vida, você tem que tropeçar nela. Antes de você tropeçar nessa pedra, muitas vezes nós não sabemos que ela é uma pedra de tropeço, às vezes a gente até gosta dela. Eu gosto daquela pedra ali. É um parente, é um familiar, próximo ou distante, é um amigo, é uma profissão que eu escolhi, é uma carreira que eu escolhi, estudar aquela carreira, e lá na frente eu vou saber se aquilo ali é uma pedra de tropeço ou não. Eu costumo gostar da pedra, só vou descobrir que ela me fez mal depois que ela me fizer mal. Antes dela me fazer mal, muitas das vezes, nós com o nosso coração, nós com o nosso espírito cristão, nós não descobrimos, e só descobrimos depois que a coisa acontece, depois do mal, que aquilo ou aquela pessoa nos fez este mal. No início do ano, não me recordo bem os meses, porque foram vários dias, passamos aqui no continente por vários dias de ventania. Esses vários dias de ventania derrubou muitas árvores por aqui. Agora a pergunta, aqui tem 2 árvores, 2 pinheiros, por que uma cai e a outra fica de pé? Se as duas foram vítimas do mesmo vento, a mesma corrente de vento, a mesma velocidade de vento, deu contra as duas, uma caiu e outra ficou de pé. Você sabe que lá no fundo aqui, não aqui, mas lá no fundo, as raízes elas costumam encontrar pedras, rochas. As raízes costumam encontrar rochas. E aí, quando aquela raiz encontra uma rocha, aquela rocha impede aquela raiz de cumprir com o seu destino, de cumprir com a sua missão. Se aprofundar até o lençol freático, buscar água para alimentar seu tronco, seus ramos e seus frutos. Essa é uma das missões da raiz. E se aprofundar também, ao se aprofundar ali, ela vai formando esse alicerce, essa base sólida, firme.
A raiz é fonte de alimentação e de solidez. Os ramos, uma direção e alimentação para os seus frutos. Só que o problema, irmãos, que aquela raiz ela não sabe que ela vai dar com aquela rocha. Ela não sabe, a raiz não sabe, ela simplesmente ela quer crescer. Ela quer seguir o seu destino, seguir o seu caminho. E aí quando ela encontra uma rocha, é semelhante a nós. Quando nós queremos cumprir uma missão, cumprir um objetivo, chegar a algum lugar e nós não conseguimos. E nós não sabemos, muitas das vezes nós não entendemos o porquê. Por que que eu não consigo fortalecer? Eu tenho que fortalecer aqueles que dependem de mim. Eu tenho que me fortalecer para fortalecer aqueles que dependem de mim. Os meus ramos, os meus frutos, eles precisam de mim. Eles precisam da provisão que esperam de mim. Que eu sou responsável para sustentar. Os ramos, as folhas, os frutos. Eles precisam de mim, mas eu não sei por que eu não consigo progredir. Eu não sei por que eu não consigo os meus objetivos. Essas forças que nos impedem de crescer, impedem o nosso crescimento, elas não são pedras que nós vemos, elas são pedras que nós não conseguimos ver. E essas pedras que nós não conseguimos ver são os nossos inimigos espirituais que agem em oculto. Agora, como nós vamos vencer o inimigo que age em oculto? Ele não se revela para nós. Ele não se revela à nossa frente. Nós só vemos o resultado. Quão profundas. Nós só vemos o resultado. Aquele resultado que nós não queríamos. A gente luta, trabalha. Na hora de colher os frutos nós não colhemos porque não chegou alimento suficiente ali. Ou então vem um vento e joga a gente no chão e a gente não sabe por quê. A árvore que é nossa vizinha continuou de pé e nós não sabemos por quê. Por que aquela árvore vizinha minha continuou de pé e eu caí? Então o que fazer? Esse pregador está querendo demais? Não. É simples, muito simples. Muito simples. Nós precisamos orar pelos problemas que nós não sabemos que temos. Nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria, firmeza, direcionamento, alimento espiritual, porque o nosso inimigo ele vai dar combate conosco o tempo todo. Nós não sabemos de onde vem. Nós não sabemos de onde vem a seta. Nós não sabemos de onde vem o dardo. Nós não sabemos de onde vem essa luta, essa batalha que nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. Eu preciso vencer as minhas lutas porque lá em casa tem gente dependendo de mim. Eu preciso vencer as minhas lutas porque no trabalho tem gente dependendo de mim. É como se fossem os ramos e os frutos e as folhas. Eles precisam que chegue o alimento até eles. Então eu preciso vencer esses obstáculos. Eu preciso vencer esses obstáculos. Mas como? Eu não sei aonde vai estar essa pedra, essa rocha que vai me impedir o meu crescimento, impedir que eu chegue até o lençol freático, que eu chegue até as águas profundas. Nós temos o manual. Nós confiamos no Deus que tem poder nos céus, em cima nos céus, embaixo na terra e até nas águas. Em cima nos céus, na terra
e até debaixo da terra. Isso é bíblico. Em cima nos céus, na terra e nas águas debaixo da terra. Ele é Deus, é Ele que sabe tudo. É Ele que sonda. Ele sonda onde vai essa raiz. Ele sonda e Ele sabe do que eu vou precisar amanhã. Ele sabe o que eu vou precisar recolher para mim amanhã. E Ele sabe o que eu vou precisar descartar amanhã. Quem sabe amanhã já é o outono. Então eu preciso descartar folhas secas da minha vida, Ele sabe. Quem sabe amanhã não é a estação dos meus frutos, é uma estação de descanso, Ele sabe. Ele sabe que aqueles que estão lá em casa precisando, como aquele passarinho, aqueles passarinhos que ficam no ninho com a boquinha aberta, esperando o alimento, ele sabe que aquele alimento precisa chegar ali, e aquele passarinho precisa daquela árvore, e aquela árvore precisa estar de pé por causa daquele passarinho, e aquela árvore precisa daquela raiz, precisa que aquela raiz chegue lá nas águas profundas. O Senhor sabe que lá na sua casa tem pessoas dependendo de você, do seu trabalho, da sua força, daquele direcionamento que a copa da árvore tem. A copa da árvore, ela tem uma direção. Nós olhamos para as coisas que são do alto e nós cremos no Deus que tem poder em cima no céu e embaixo na terra, e nas águas debaixo da terra. Nós cremos nesse Deus. E é Ele que faz o milagre acontecer na nossa vida. É Ele que traz à existência aquilo que ainda não existe. É Ele que nos livra do mal que nós não sabemos que é mal. Às vezes eu não sei que uma coisa é mal para mim, Ele sabe. E Ele tira do meu caminho. Ou Ele tira do meu caminho, ou Ele me tira daquela colisão, daquele caminho. Porque Ele é Deus, Ele é bom, Ele é fiel e Ele quer o melhor para você e para mim. Ele não quer que nós venhamos a cair como aquelas árvores caíram, como as árvores caem quando vem o vento. Ele quer que a gente continue firme, de pé, como aquele cidadão que constrói a sua casa na rocha. A casa está firmada na rocha. Nós estamos firmados nele. Nós estamos firmados nele. É Ele quem dá o crescimento, é Ele quem traz o alimento, é Ele quem nos leva onde tem o alimento. É Ele quem trata por nós daquilo que nós não podemos ou daquilo que nós não conseguimos. Aquilo que nós conseguimos é responsabilidade nossa. Aquilo que eu consigo é responsabilidade nossa, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Mas aquilo que nós nem sequer entendemos que está acontecendo ao nosso redor, aí é responsabilidade dele. Ao nosso redor, irmãos, você pode talvez não ver, não compreender, não enxergar, mas ao nosso redor está cheio de batalhas espirituais. Anjos lutando em nosso favor, anjos do bem lutando em nosso favor e anjos do mal lutando contra nós. Nós não conseguimos enxergar, é como aquela rocha que está lá no fundo da terra e a raiz não consegue ver e a raiz bate nela. Se tiver raso, aquela árvore vai cair ou não vai chegar, não vai conseguir o alimento que ela precisa, e o alimento é para fortalecer. Ela não vai conseguir aquele alimento. O problema não são os problemas, é o que nós fazemos com ele. Quando nós descobrimos que ele é problema. Nós, irmãos, nós precisamos de raízes, tanto de raízes profundas
quanto de direcionamento. Parece loucura isso, pois não? Parece loucura. Eu precisar de ter as minhas raízes profundas e ao mesmo tempo ter um direcionamento. Só tem direcionamento quem está caminhando. Só precisa de direção quem está caminhando. Mas então como conciliar essas duas coisas que parecem tão antagônicas? Eu preciso dessa raiz profunda, mas eu preciso de uma direção. É porque nós precisamos de Jesus e Ele é tudo em todos. Amém. Ele é tudo em todos. Lá em Apocalipse, vamos ver o que está escrito lá? Lá no último, as últimas mensagens da Bíblia. Lá está escrito assim, ó. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aí nós lembramos que quando, lá no início, os reis magos precisaram encontrar Jesus, quem que eles seguiram? O que eles seguiram? Eles precisavam de uma direção. O que eles seguiram? Uma estrela. Glória a Deus. Então, nós precisamos dessa raiz para nos firmar no chão. Nós precisamos dessa raiz para nos dar identidade. Sim, identidade. Por quê? Porque cada raiz tem diferença uma da outra. E cada raiz alimenta uma árvore diferente. Então isso é que dá identidade. Nós precisamos dessa identidade como cristãos, como aquele que acredita, aquele que confia no Senhor, aquele que não duvida que o Senhor pode, que o Senhor faz, que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo agora e que o Senhor fará por nós. Nós não duvidamos disso. Eu duvido de mim, dele não. Amém. Amém. E nós precisamos dessa estrela para nos guiar, para nos direcionar, para que nós não venhamos a nos perder. Para que nós não venhamos a nos perder quando encontrarmos pela frente alguma pedra de tropeço. Você lembra que eu te perguntei? Se eu não perguntei, me perdoe, é porque eu esqueci. O que nós vamos fazer quando nós descobrirmos que aquilo é um problema na nossa vida? O que eu vou fazer quando eu descobrir que o meu filho é um problema? O que eu vou fazer quando eu descobrir que a profissão que eu escolhi é um problema? O que eu vou fazer quando eu descobrir que na minha família tem várias pessoas problemáticas? O que eu vou fazer? O problema não é o problema é o que eu vou fazer quando eu descobrir o problema. O problema não é a pedra, o problema é quando eu descobrir que aquela pedra é uma pedra de tropeço. O que eu vou fazer com ela? Vou colocar para segurar a porta? Vou jogar fora? O que eu vou fazer com aquela pedra? Ela é minha, ela me pertence. É o meu familiar, é a minha profissão, é o meu trabalho, é um problema que eu tenho no trabalho, é um problema que eu tenho no dia a dia, é um problema pessoal meu, é uma pedra minha. O que eu faço com ela? O problema dela é um problema oculto, eu não consigo resolver, eu não consigo enxergar, ela não é clara comigo, assim como aquela rocha que está lá no fundo não é clara com a raiz. A pedra não falou com a raiz que ela seria um problema no seu caminho. Aquela rocha que está lá enterrada no subsolo não falou com a raiz.
que ela seria um problema. Então eu não sei qual que é o problema que eu vou encontrar amanhã, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é Deus, eu sei que Ele é Senhor, eu sei que Ele pode todas as coisas. E que nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nem problema, nem dificuldade, nem adversidades, nem o mar revolto, nem os problemas que os problemas que o apóstolo Paulo teve a caminho de Roma, da Itália. Ele conseguiu chegar a Roma e a Itália. Ainda que quando chegou ele foi preso lá, mas ele conseguiu chegar. Você e eu também conseguimos chegar nos nossos destinos. Nós conseguiremos. Sabe por que nós conseguiremos? Porque já está escrito lá. Já está escrito no céu. Deus já traçou o seu plano. Os planos do Senhor sempre são melhores que os nossos. Os caminhos do Senhor sempre são mais altos que os nossos. O que Deus tem para você e para mim, olho nenhum viu, ouvido não chegou a ouvido nenhum, nem desceu a coração nenhum o que Ele tem preparado para nós. Então, você sabe para que servem os nossos problemas, os nossos obstáculos? Para que o Senhor seja glorificado quando nós resolvermos os nossos problemas. Amém. Eu estou com um problema sério? Estou. Quando eu resolver aquele problema, o Senhor será glorificado. Amém. Ainda agora o Senhor será glorificado. Ainda hoje o Senhor será glorificado. Eu já glorifico antes mesmo de ver o resultado. Eu glorifico porque eu sei que o Senhor está no caso. Amém. Eu glorifico porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu glorifico porque eu sei que o Senhor vai me dar vitória. E se por acaso o Senhor não me der a vitória que eu espero, Ele vai me dar a vitória que Ele já traçou para mim. Amém. Eu tenho que colocar isso no meu coração, na minha mente, na minha consciência. Se Ele não me der a vitória que eu espero, que eu preciso, Ele vai me dar a vitória que Ele já preparou para mim. Se for para eu ficar aqui, eu fico. Se for para eu ir morar com Ele, é uma vitória muito maior. Amém. É uma vitória muito maior que Ele tem preparado para nós. Ele disse: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar, e eu vou voltar e vou levar vocês para morar comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso é uma vitória muito maior, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer vitória terrena, maior do que qualquer obstáculo, maior do que qualquer coisa. Então é isso que o cristão precisa colocar no seu coração, que ele tem essa raiz e que ele tem essa direção, esse direcionamento. Nós temos a raiz que é aquela raiz que nos alimenta, que nos fortalece, que nos firma, para que não seja qualquer vento que venha a nos arrancar, a nos desarraigar da terra. Porque a palavra do Senhor diz que os ímpios serão desarraigados da terra, não você. Eu preciso dessa raiz para me alimentar, para que eu alimente aqueles que dependem de mim. E eu preciso dessa estrela para me guiar, para que eu chegue onde Jesus está. Amém. Sempre. Nós não podemos nos esquecer dessas coisas. Nós precisamos ter no nosso coração que Ele é conosco o tempo todo. Nós precisamos ter no nosso coração que nós não somos fruto do acaso. Você, eu, nós, o que acontece conosco, o que deixa de acontecer conosco, não é fruto do acaso. Amém. Ele já nos conhece desde o ventre. Antes da fundação do mundo, Ele já traçou o plano para a sua vida, para a minha vida. Amém. Ele sabe tudo a seu respeito e ao meu. Ele sabe como estamos hoje e como estaremos amanhã. É aquilo que eu digo sempre. Eu não sei o que eu vou comer no almoço amanhã, mas eu sei onde eu vou passar a minha eternidade. Amém. É com Ele. Eu tenho essa convicção na minha vida e você também. Alguma coisa pode estar me entristecendo hoje,
mas eu vou orar e vou glorificar o nome dele. Eu vou orar e vou exaltar o nome dele, mesmo na angústia. Ainda que não haja frutos na vide, ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar glorificando o nome do Senhor, porque Ele é Senhor. Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória, aquele que é digno do nosso louvor. Ao vencedor darei a coroa da vida. E aí, irmãos, nós finalizamos lembrando que a palavra lá no final, ela vai voltar a falar desse fruto e dessa árvore. Alguém se lembra qual fruto e qual árvore? Pastor não vale. O senhor não vale com Deus, não sabe. Árvore da vida. Árvore da vida. Para que tenhamos vida eterna com Ele. Essa árvore, ela está enraizada, e essa árvore tem frutos, e nós provaremos desse fruto. Nós que cremos, nós que não duvidamos, nós que não arredamos o nosso pé. O irmão, ele já conversou, porque ele tem um compromisso agora. Amém? Deus os abençoe. Vamos em paz, vamos na graça do Senhor. E aí nós teremos vida eterna. Novos céus, nova terra, um corpo glorificado em nós. Promessa do Senhor para você e para mim. É nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos, para isso que andamos, por isso lutamos. Por que nós não desistimos quando vem as lutas? Por que nós não desistimos quando vem a batalha? Que relógio me assustou. Por que nós não desistimos quando vem a batalha? Porque nós sabemos em quem temos crido. Amém. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é forte, eu sei que Ele é poderoso para fazer por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que Ele vai à frente das batalhas. Eu sei que Ele vai desviar a minha coifa da pedra que está lá na profundidade, para que eu alcance as águas profundas, para que eu busque o alimento que eu preciso. E eu busco esse alimento quando eu mergulho profundamente no Espírito Santo. Amém. Quando eu mergulho profundamente no Espírito Santo, eu busco esse alimento e eu encontro tesouros escondidos nele. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. Eu sei que os irmãos já sabem disso, mas eu só estou lembrando você que você é filho dele. Amém. Que você é filha dele. Amém. Jesus falou assim: aqueles que o meu Pai me der virão a mim, e aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma os abandonarei. Amém. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não quer te perder. Ele entregou a própria vida para não te perder, para que você esteja lá com Ele na eternidade. Amém? Amém. Vamos levar isso no nosso coração. Tem alguém aqui hoje que queira uma oração? Tem alguém? Se tiver, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Se você tiver com alguma tristeza no seu coração, se você tiver com alguma dificuldade, se por acaso tiver alguma pedra que você não sabe que pedra é essa,
A pedra, ela está ali te impedindo a sua caminhada. A pedra, ela está impedindo você de buscar este alimento. Igreja, vamos orar por ela? Amém.